Filtro passa altas com circuito RC série. O circuito RC se chama assim pois o valor da resistência R vezes o valor da capacitância C é a constante de tempo, que é inversamente proporcional à frequência de corte FC. Os filtros passa altas são filtros que deixam passar sinais que estejam acima de uma certa frequência, a frequência para a qual eles sejam calculados. Conforme mostra na imagem, a ação do filtro não começa exatamente na frequência para o qual ele foi projetado, mas um pouco antes ele já deixa de atenuar totalmente o sinal. O circuito RC apresenta a seguinte configuração: uma fonte de tensão variada ligada a um capacitor em série com um resistor. Para frequências altas, a tensão VO de saída tende ao valor da tensão VI de entrada, e para frequências baixas, a tensão VO de saída tende ao zero. Podemos expressar essas relações da seguinte maneira: a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada num circuito do tipo passa altos é sempre maior ou igual a zero e menor ou igual a 1, sendo VO sobre VI o ganho do circuito. Conclui-se que o filtro passa altas rejeite frequências mais baixas e aceite frequências mais altas. O filtro se torna útil para bloquear as frequências baixas não desejadas em um sinal complexo, enquanto permite a passagem das frequências mais altas. As frequências são consideradas altas ou baixas quando estão acima ou abaixo da frequência de corte. Filtro passa altas de 1 kHz. Este filtro faz uso de um amplificador operacional com transistores de efeito de campo de entrada. A frequência é determinada pelos capacitores, os quais podem ter seus valores alterados para que seja obtido outro corte. Como se trata de um filtro de primeira ordem, sua atenuação abaixo da frequência selecionada é de 6 dB por oitava. A fonte de alimentação deve ser simétrica e circuitos integrados equivalentes podem ser empregados. Filtro segunda ordem. Este filtro usa 12 dB por oitava com um amplificador operacional. Os capacitores são os componentes que basicamente determinam a frequência de corte desse filtro, podendo ser alterados. Nesse caso, essa frequência é da ordem de 1 kHz. A fonte deve ser simétrica e praticamente qualquer operacional serve para a sua implementação. Filtro de 100 Hz. O filtro a seguir tem uma frequência de corte de 100 Hz determinada pelos valores dos capacitores e dos resistores usados. O filtro é de primeira ordem com 6 dB por oitava e o amplificador operacional é o LM102. A fonte de alimentação deve ser simétrica e na faixa passante o ganho do circuito é unitário. O circuito se chama RL, pois ele é formado por um resistor R e um indutor L. Eles podem estar ligados tanto em série quanto em paralelo, sendo alimentados por uma fonte de tensão. Para altas frequências, o indutor tende a ter um comportamento como um circuito aberto. Para baixas frequências, o indutor tende a ter um comportamento como um curto-circuito. Bom, eu vou explicar aqui o filtro rejeita banda. Rejeita banda ou rejeita faixa é aquele que rejeita uma determinada banda de frequência, como o próprio nome já diz, né? Bom, temos aqui um resistor em série e os componentes C e L, que estão em paralelo com a saída VO. Bom, como já sabemos, né, o capacitor em altas frequências, ele é um curto-circuito, e em baixas frequências, o capacitor ele é um circuito aberto, e o indutor é o curto-circuito, né? Inverte os papéis, como a gente já sabe. Observa-se aqui, observando aqui a gente percebe que vai ter uma frequência de ressonância, uma frequência específica,
e que teremos então a filtragem para o terra do circuito. Isso significa que nossa frequência VO terá aproximadamente 0 volts, né? A frequência VO terá aproximadamente 0 volts. E em qualquer outra faixa de frequência, qualquer outra banda, né, teremos na nossa saída VO praticamente a tensão VI. Bom, é uma explicação breve, né, do que é o circuito rejeita banda, um circuito em série. É isso. Bom, vou explicar aqui o filtro passa banda ou passa baixa, né? Tanto faz. Bom, o que acontece, por exemplo, no passa alta, se você colocar algo em baixa frequência, ele não vai deixar o sinal passar, né? Se você colocar ele em baixa frequência. E se colocar o sinal em alta frequência, ele vai deixar passar o sinal quase que completamente. E no passa baixa é exatamente ao contrário. As baixas frequências passam e as altas frequências não passam. Aqui eu já preparei aqui um filtro para a gente analisar, né? É um filtro passa-banda RLC. Bom, e aqui a gente tem um capacitor, um indutor e um resistor de carga. Aqui a gente tem o capacitor que está em série com o indutor e o resistor de carga, né? Bom, o capacitor ele se comporta como um curto-circuito com frequências altas e o indutor como um circuito aberto, e em frequência baixa se torna o inverso, né? Eles invertem os papéis, né? O capacitor é um circuito aberto e o indutor fica como um curto-circuito. Bom, uma certa frequência vai passar pelos dois componentes, né? E a frequência de ressonância do circuito e consequentemente, a frequência de passagem. Por isso é um passa-banda, né? Por isso é considerado passa-banda. Então, nessa frequência teremos então o Vout. Teremos o Vout praticamente a tensão de VI. E qualquer outra frequência, a gente teria então 0 volt, né, aproximadamente, em Vout. Só isso, galera. Só uma breve explicação, né, do que é o filtro passa baixa. Bom, gente, agora eu vou falar do outro filtro passa baixa, que é o RL. O RL é um circuito indutivo. Então, esse filtro ele consiste em um indutor, né, e um resistor. Por isso ele se chama RL. Ou seja, porque ele é o indutor que vai se comportar como circuito aberto para frequências altas. Para determinar a resposta em frequência matematicamente, a gente tem que determinar a função de transferência do filtro. Então, vamos lá. Então, o Vout aqui ele será igual ao divisor de tensão entre R e a reatância indutiva, que é XL, lembrando. Aí está, vezes o VIT, né? A reatância indutiva XL será igual a JωL, diferentemente da reatância capacitiva, que é o inverso. Por isso que esses dois dispositivos eles se comportam diferentemente na análise em frequência. Este J é a variável complexa. Continuando nosso cálculo, teremos que encontrar a razão do Vout e VIT. E teremos a função de transferência, que é o H de ômega. E já está aqui, né?
E o que fizemos? O que fizemos foi passar o VIT dividindo, e aí temos o H de ômega, que é a razão de V out por VIT. O próximo passo é encontrar o ômega de H, né? Então vamos fazer isso. Desculpa, gente, é H de ômega. Então, voltando aqui. Então, o módulo de H de ômega será igual... Aqui, no numerador sobra o próprio R, porque seria a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Como a imaginária é zero em cima e sobra apenas o R, pois R ao quadrado, raiz quadrada é o próprio R, né? Embaixo temos, aí sim, temos a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. E com isso já determinamos o módulo de H de ômega. E este módulo, assim como o circuito capacitivo, ele não vai dar a resposta em frequência do filtro. Então, variando o ômega nessa função de transferência no módulo da função da mesma, teremos a resposta em frequência.